Olá, começa agora mais um programa OAB Nacional. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa de hoje você vai conferir mais destaques do primeiro Congresso Digital da OAB, um encontro histórico e que se consagrou como o maior evento jurídico virtual do mundo. 115 mil participantes, diálogo constante com o judiciário, com as altas autoridades da República, com magistrados de todas as instâncias, intelectuais. Nós prestamos este serviço à nação neste momento. E fizemos isso de forma voluntária, agradecendo aqui a todos os mais de 600 palestrantes que gratuitamente estiveram nesse evento. Nós acreditamos em uma única coisa: não há reconstrução do mundo, do Brasil, sem a participação ativa, corajosa e independente de cada advogada e de cada advogado. Durante 5 dias, em uma plataforma totalmente virtual, juristas, magistrados, advogadas, advogados, parlamentares e grandes personalidades do direito realizaram intensos debates sobre os reflexos da pandemia no meio jurídico. Dentro dessa pandemia, dentro das condições excepcionais que ocorreram, a partir principalmente da segunda quinzena de março no Brasil, como isso refletiu e como isso refletiu no Poder Judiciário, principalmente no Supremo Tribunal Federal, e qual foi a importantíssima contribuição do Supremo Tribunal Federal na pandemia, dentro exatamente das suas 3 clássicas missões constitucionais que existem desde o início da República, desde a transformação do antigo Supremo Tribunal de Justiça, existente na Constituição do Império, mas sem atividade de justiça constitucional. Essa transformação que se deu pela Constituição de 1891, aí sim, criando, nos moldes como nós conhecemos hoje, nos moldes da Suprema Corte norte-americana, o Supremo Tribunal Federal, com as suas 3 missões clássicas que foram exercidas dentro desse período importantíssimo da pandemia. As relações de trabalho e as inconstitucionalidades na legislação nesse período de pandemia foi o tema da palestra da presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi. A pandemia da Covid-19, que assola o mundo, alterou completamente a forma como os mais diversos ramos da ciência passaram a lidar com a realidade. E dentre as ciências sociais aplicadas, o direito, em praticamente todos os países, ele precisou ser revisto e ser adaptado para oferecer respostas jurídicas às crises sanitária, econômica e social desencadeadas pela pandemia. Então, na maioria dos países ocidentais, foram elaboradas novas leis para alterar a regulamentação de situações anteriores, como relações de trabalho, de consumo, de atendimento médico, de comunicação, etc. A busca pela preservação da saúde e da vida no Brasil, dos 209,5 milhões de habitantes, exigiu uma disciplina legislativa que enfrentasse e disciplinasse essas novas relações. A pandemia trouxe para o mundo uma crise não só sanitária de proporções catastróficas, com esgotamento do sistema de saúde dos mais diversos países, como também uma crise econômica, que é considerada pela direção do FMI como a pior já existente desde a Grande Depressão de 1929. E os momentos de crise, nós temos que compreender, são aqueles que colocam à prova a força do constitucionalismo de um país. Mas eles também são capazes de revelar a primazia da Constituição na busca por novas soluções normativas infraconstitucionais. Então, com toda certeza, a pandemia alterou a forma de viver em sociedade, o que inclui também a forma de trabalhar. Então, não é possível manter a mesma
interpretação da ordem jurídica anterior naquilo que foi modificado. É preciso sempre considerar os direitos fundamentais, sim, mas com um olhar apurado para as mudanças concretas que a sociedade e os indivíduos vivem. Caso contrário, viveremos uma universalização de princípios totalmente ilusória e distante da sociedade e distante da realidade. O tema também foi comentado pela presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, Alessandra Camarano. O que se observa é uma harmonia com a Declaração Universal de 1948. As regras constitucionais previstas na nossa Carta Magna, elas estão em harmonia com a Declaração Universal de 1948 e com os demais pactos sobre direitos humanos, das quais o Brasil é signatário e que tem por dever estar seguindo, por dever estar cumprindo. E o direito do trabalho? Aonde se encontra o direito do trabalho? Ele está absolutamente correlacionado com essa principiologia constitucional de natureza humanística, e que o jurista e professor Maurício Godinho Delgado, numa estruturação que ele faz sobre as relações do direito do trabalho com outros campos do direito, ele afirma que a Constituição Federal firmou no Brasil o conceito e estrutura normativas de Estado democrático de direito. E ele segue dizendo, em que ocupam, abre aspas, posições cardeais da pessoa humana e sua dignidade, juntamente com a valorização do trabalho, especialmente do emprego, o que insere o ramo juslaboralista no coração e mente jurídicos, definidores do melhor espírito da Constituição. Fecha aspas. E o que se observa nessa construção legislativa, neste período de pandemia em especial, é uma ausência de um Estado social que volte a prioridade para o texto constitucional. A prioridade do texto constitucional de dignidade da pessoa humana, porque na medida em que se destina, neste mesmo período de crise humanitária, 1,2 trilhão para os bancos, neste mesmo período são editadas medidas provisórias que suspendem contratos de trabalho e que reduzem salários. Também não se verifica, neste mesmo período pandêmico, qualquer aporte a pequenas e médias empresas. Estas pequenas e médias empresas que garantem empregos e a subsistência de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. E aí fica a pergunta: onde está o valor social do trabalho previsto em normas constitucionais, no texto de direitos e garantias fundamentais? Onde está o princípio e a valorização da livre iniciativa, quando pequenas e médias empresas estão fechando suas portas e aumentando o índice de desemprego? Os desafios enfrentados nesse momento de pandemia são muitos. 2020 é também o ano das eleições municipais e estaduais no Brasil. E o direito eleitoral esteve em debate entre os nossos painelistas. Veja comigo. Talvez o direito eleitoral seja o direito que mais tenha sucumbido às necessárias mudanças por conta da pandemia. Nós tivemos uma emenda constitucional aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. Nós vamos ter diversas normas ainda do Tribunal Superior Eleitoral adaptando todo o processo eleitoral para esse momento de crise. Em relação à questão da prorrogação do mandato, que foi um tema que já ficou para o passado, ainda bem. Desde o primeiro momento, a Ordem dos Advogados do Brasil emitiu nota contrária a qualquer tipo de prorrogação do mandato dos cargos eletivos municipais, entendendo pela inconstitucionalidade desse tema. Temos alguns pontos que eu entendo positivo aqui nessas eleições 2020. Primeiro, fim das coligações. É a primeira eleição que nós teremos o tubo de ensaio, como só ocorrer em eleições municipais, da não existência de coligação, fruto da emenda constitucional 97/2017, para o pleito proporcional. Então, essa é a primeira vez que os partidos políticos terão que ter
na sua chapa candidaturas viáveis, sem poder contar ali com a muleta, com a bengala de outros candidatos e outras candidatas daquelas agremiações que podiam, num passado próximo, coligar. E aí nós temos a regra da Lei das Eleições, lá no artigo 10, no artigo 10, parágrafo 3º, fala que o partido político pode apresentar até 150% das vagas a serem preenchidas. Então, quando eu falo que o partido pode apresentar até 150% das vagas, como não vai haver mais coligação, automaticamente aquele partido político vai apresentar o maior número de candidaturas. E se eu apresento o maior número de candidaturas aqui no gênero, obviamente eu vou ter o maior número de candidatas, uma vez que eu tenho que incidir sobre o número de candidaturas a serem apresentadas, aquele percentual mínimo de 30% da cota de gênero. Que eu falo aqui que é cota de gênero, mas diante da nossa realidade social, é uma cota ainda hoje destinada às mulheres. A pandemia também trouxe novos desafios para as candidaturas femininas, espaço que ainda enfrenta muitas dificuldades para ser ocupado. Outro ponto positivo, que é o combate às candidaturas fictícias. O TSE, eu costumo brincar, que já colocou o gato no telhado desde o precedente de Valença do Piauí e agora recente, em fevereiro de 2020, Cafelândia também. Se tivermos a constatação de candidaturas fraudulentas, de candidaturas fictícias, nós vamos ter que cair toda a chapa, eleito, não eleito, inclusive se tiver eventualmente alguma mulher eleita. Então, se ficou comprovado ali pela ausência de votação ou votação ínfima, de ausência de prática de atos de campanha, se ficou prestação de contas também fraudulenta, isso são dados indicativos da existência de uma candidatura fraudulenta que levará à cassação do registro da chapa. E, além desses precedentes que já foram a sinalização do Tribunal Superior Eleitoral de como ele agirá nessas eleições municipais de 2020, nós temos que prestar atenção em alguns dispositivos da Resolução 23.609 do TSE sobre o registro de candidatura. Nós temos lá no artigo 17, parágrafo 4º, que no cálculo percentual da cota de gênero vai ser feito com base no número de candidaturas efetivamente apresentadas pela agremiação, com a devida autorização das candidatas. A inserção da mulher na política, presidente Eduardo, Carol, Gustavo, não é um assunto exclusivo de mulheres. É um assunto da sociedade que quer e precisa ser democrática. Como fica o acesso à informação e a defesa da Constituição em tempo de pandemia? É no próximo bloco. Eu te espero aqui. Voltamos com o programa OAB Nacional. E a pauta é Congresso Digital da OAB. A pandemia chegou de forma inesperada. Que tipo de consciência teremos daqui para frente? Quem comenta é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes. Essa consciência súbita que fomos obrigados a tomar e a ter, nos advertiu mais ainda para a fundamentalidade de certos direitos e para a relatividade de certas solenidades da justiça que contribuíam muito mais para afastá-la do povo do que para aproximá-la. Eu penso, ministro Tarcísio, Luiz Benedito, doutor Renato, eu penso que essa experiência dolorosíssima, que ainda não terminou no nosso país, essa experiência nos arrastou para uma consciência absolutamente irreversível de que é preciso atuar energicamente em favor dos direitos fundamentais. Como fica o acesso à informação nesse período de quarentena? Essa é também uma das preocupações da advocacia do país, que defende o direito da sociedade se informar, como garante a Constituição Federal Brasileira. Em tempos de normalidade,
o acesso à informação, ele é direito fundamental, elemento de princípios fundamentais da Constituição, do princípio democrático, do princípio republicano, do princípio do Estado de Direito. Tá? E por isso mesmo, o acesso à informação ou a liberdade de informação é sempre tratada, é sempre examinada nessa dupla perspectiva. A liberdade de informação, no sentido da liberdade de expressão, a liberdade, por exemplo, dos meios de comunicação em informar, tá? E aí com todas as garantias constitucionais, da vedação à censura, tá? E da vedação à censura nos meios de comunicação, mas também a censura de um modo geral, da atividade comunicativa, da livre expressão e manifestação do pensamento. Mas, por outro lado, a liberdade de informação também tem a perspectiva do direito à informação, o direito que a sociedade tem à informação, o direito de ser informada e ser bem informada e ser precisamente informada sobre os fatos da vida, para que com essa livre informação consiga o todo social ter uma apreensão crítica de tudo o que se passa à sua volta para encaminhar, digamos assim, as melhores soluções e as melhores perspectivas de atuação. O acesso aos dados públicos são fundamentais para orientar a sociedade e para combater notícias falsas, as chamadas fake news. A vacina contra fake news é a informação. Então, a ocorrência de fake news em face de uma população informada, ela é irrelevante, porque isso não vai produzir efeito de manipular as pessoas, né? Então, eu diria que o ambiente de desinformação é o ambiente favorável, propício à disseminação de fake news. E um ambiente de uma sociedade informada, e aí o direito ao acesso à informação, a importância, né, dele, é a imunidade contra esse mal moderno, né? Eu vejo com muita preocupação, já que associado ao direito à informação está a liberdade de expressão e são fundamentos da nossa democracia, né? Então, vejo que a informação, mais do que nunca, ela é um instrumento de defesa da sociedade. A Constituição Federal Brasileira consagrou direitos fundamentais para nós brasileiros. Na pandemia, ajudou a garantir a proteção necessária para a população. Os 32 anos da Carta Magna e a aplicação dos direitos e garantias fundamentais foram analisados pelos especialistas. A Constituição atua e tem sido aplicada sem nenhum tipo de necessidade, como houve algum tipo de debate em relação à invocação do estado de defesa ou do estado de sítio. Em segundo lugar, vamos também mostrar que a nossa Constituição e a sua abertura ao direito internacional foi extremamente importante nesse momento no qual o multilateralismo, a necessidade de cooperação entre os Estados se mostram evidentes. E depois nós vamos abordar alguns direitos que menciono como sendo direitos que foram revalorizados pelo ordenamento constitucional e pela proteção de direitos humanos. O que nós aprendemos aqui, nesses mais de 30 anos da vida da nossa Constituição, é que a Constituição é um processo que merece sempre a continuidade e mais esforços para realizar as suas missões de justiça social, de igualdade e de solidariedade. O que nós poderemos fazer mais? E eu destaco o que aconteceu com o fechamento das fronteiras. Nesse caso, a mobilidade humana, a mobilidade internacional, e especialmente com o fechamento de fronteiras e com inclusive o afastamento daqueles que poderiam solicitar refúgio ou acolhida humanitária, isso mostrou, pelas portarias do Ministério da Justiça, isso mostrou uma faceta que, do meu ponto de vista, é inconstitucional e viola obrigações internacionais de direitos humanos, especialmente no tocante aos solicitantes de refúgio, a proibição da devolução, ou seja, houve o desrespeito ao princípio do non-refoulement,
em apertada síntese, nós tivemos a edição desde do chamado fechamento das fronteiras. Na verdade, se buscou o impedimento temporário, que se imagina, do não nacional no território brasileiro, teria fundamento na Lei 13.979, no artigo 3º, inciso 6º, mas mereceria aí uma interpretação constitucional. Houve uma sucessão de portarias, desde da primeira. Atualmente, hoje, o marco normativo está fixado na portaria interministerial número 255, que foi prorrogada pela portaria interministerial 319 e que estabeleceu limites subjetivos e objetivos à entrada do não nacional no território brasileiro, com sanções severas, como, por exemplo, repatriação, deportação imediata e inabilitação do pedido de refúgio. Então, apesar desse momento de pandemia ter mostrado a força da Constituição e a preservação de direitos, ter nos levado, inclusive, a um resgate de direitos sociais, com a discussão hoje do auxílio emergencial, que, porventura, venha a ser considerado permanente. Nós estamos, então, ingressando, talvez, numa fase diferente de um olhar sobre o vulnerável, para que nós tenhamos, finalmente, uma renda mínima nacional. Mesmo assim, resta ainda fazer, e o combate, justamente, a esse fechamento de fronteiras sem a consideração do solicitante de refúgio ou daquele que necessita de acolhida humanitária, merece, então, uma reflexão e, talvez, uma nova consideração. Segundo a professora Natália Masson, do G7 Jurídico, o Brasil, como federação, precisa ser repensado. O federalismo cooperativo está inscrito em nosso ordenamento pátrio desde a Constituição de 34, superando um modelo de federalismo dual, típico de um Estado liberal, que, na verdade, orientou a nossa primeira Constituição republicana de 1891. De lá para cá, então, passamos a adotar, na federação, um plano também vertical na repartição de competências. Não só o plano horizontal, que entrega aos entes competências que são privativas, que são exclusivas, que vão ser cumpridas, de forma isolada, mas também competências nesse plano vertical, que são, então, as atividades comuns e concorrentes, que serão prestadas pelos entes federados em regime de condomínio, de parceria legislativa. Só que, vejamos, as disfuncionalidades que ficaram escancaradas do nosso federalismo cooperativo durante a pandemia. A primeira, evidentemente, é a circunstância de nossa Constituição Federal ter um sistema de repartição de competências que é completamente irracional, bastante complexo e que gera sobreposição de conteúdos. Você compara os dispositivos constitucionais e percebe que são muitos os temas que esbarram em mais de um artigo e, portanto, sempre há dúvida com relação a quem pode legislar sobre certo tema, quem deve cumprir determinada atribuição material administrativa. Então, esse arcabouço normativo genérico que a nossa Constituição faz seria, então, um primeiro ponto que ficou evidenciado. Uma revisão disso é necessária. Eu, você e toda a sociedade civil somos chamados a dar a nossa contribuição nesse momento em que se põe o distanciamento social. E a Ordem também abordou o assunto durante o seu congresso digital. A sugestão é que cada cidadão acompanhe o Estado e poderes na aplicação de políticas públicas. É a sociedade civil que, diferentemente do poder público, até do municipal, chega nos rincões, que os rincões brasileiros, eles são a maioria e não a exceção. Nosso país de grandeza constitucional, ele é feito de rincões, de locais sem internet, sem UTI, sem transporte público, sem justiça, sem a mão legislativa e sem a mão executiva. Rincões esses que não estão lá na Amazônia, Chuia, não são rincões de difícil acesso territorial, são rincões que às vezes estão aqui do lado da nossa cidade, são rincões que estão nos guetos criados dentro da nossa própria cidade. E é a sociedade civil, essa voz, como diz o sempre presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado, é a sociedade civil quem vai encontrar, junto com a advocacia, e a OAB é uma entidade civil por excelência, o IDEC também o é, que vai dar a voz constitucional para esse cidadão, tirar do papel o que lhe é prometido e colocar na prática o que lhe é devido. E o momento de pandemia, ele realmente
ele chama também, somado a um momento de crise democrática, ele pode ser enfrentado de duas formas, com duas visões, uma pessimista e uma otimista. A pessimista é aquela de que a pandemia ou as grandes manifestações contrárias ao consenso, ou seja, as restrições à democracia, as duas em conjunto, vão vencer. Ou seja, o amanhã é de não ter uma vacina ou uma política pública adequada, ou o amanhã será o de restrição democrática. As reflexões também levam uma palavra de otimismo para toda a sociedade. Nós temos que acreditar que a gente vai conseguir ter um novo normal que tenha um saldo positivo nessa construção desse tecido social e desses tons, né? Que a gente consiga dar essas tonalidades aqui em nosso país para a nossa sociedade civil. Obrigado por assistir conosco este programa. Neste momento é importante que você cuide de si, daqueles que você ama. Faça a sua parte. Para acompanhar tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo, é só seguir a gente nas redes sociais e reveja este e outros programas no nosso canal no YouTube. Tchau, até mais!